Se você está nessa aula, muito provavelmente prestará o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. E se for isso, eu já te convido a se inscrever em nosso canal, porque uma série de novidades para as carreiras policiais, sobretudo para a PM do Estado do Paraná, estão para chegar aqui em nosso canal, inclusive o tão pedido pela galera concurseira do concurso da PM aqui de nosso estado, um curso de história direcionado para essa prova. Por quê? É o primeiro ano que nós teremos um concurso da PM organizado pela banca da IBFC, então é fundamental que você se prepare não só em matemática, não só em redação, não só em língua portuguesa, mas também em história, profundamente ligado à estrutura desse curso, aquilo que a banca vai exigir de você na prova. E, inclusive, aulas como essas que você estará tendo hoje, agora aqui em nosso canal, elas são fundamentais. Por quê? Porque você já vai conseguindo se conectar à atmosfera dos exercícios, aquilo que é cobrado, aquilo que é exigido, aquilo que é solicitado para os candidatos, beleza? Então, pegue o seu caderno aí agora. Se você deseja baixar esse material em PDF, tem um link aqui embaixo, clica no link que você vai conseguir baixar todo o material que nós vamos utilizar nessa aula, e isso vai facilitar bastante também o seu estudo, vai facilitar bastante também a sua preparação, beleza? Então vamos lá, hoje nós teremos 3 exercícios, 3 questões da banca IBFC em História do Brasil com a temática de período colonial. Então vamos lá. Questão número 1. Sobre a relevância da produção e exportação de açúcar no período colonial, assinale a alternativa incorreta. Muita atenção aos enunciados da banca IBFC. Talvez no dia do concurso, no dia da prova, devido a algum nervosismo, devido a alguma insegurança, alguma ansiedade, você acaba não lendo corretamente o enunciado. E o enunciado, ele é fundamental para que você consiga responder a questão. Inclusive, para se dar conta se o que o examinador quer saber de você é: ache a questão correta ou ache a alternativa errada. Aqui, em nosso caso, nós precisamos achar aquilo que é errado. E a banca IBFC faz muito isso. Vocês vão perceber ainda nas outras aulas que nós soltaremos aqui de resoluções de exercícios sobre essa banca, que é algo muito comum, algo muito habitual. No caso desse exercício, nós já temos o tema, ou seja, durante o período colonial, o que o examinador quer saber é sobre o ciclo do açúcar, sobre a produção e a exportação desse produto. E a gente precisa encontrar a errada, não esqueçam disso. Vamos ler a alternativa A. A produção de açúcar na colônia permitiu ao comércio europeu intensificar a acumulação de capitais. Com certeza, todas as nações envolvidas de algum modo com a produção de açúcar na colônia conseguiu acumular capitais, conseguiu se enriquecer. Umas atividades com mais lucros, outras atividades com menos lucros. E, inclusive, quando nós estudamos a produção de açúcar, são várias nações, são vários países que estão envolvidos nessa produção. Como, por exemplo, os holandeses que faziam um transporte de uma fatia dos escravizados, fazia o refino e o comércio do açúcar na Europa. Então, nós não tivemos só Brasil e Portugal envolvidos nessa dinâmica comercial. Nós tivemos outras nações, nós tivemos outros países, nós tivemos outros povos. E isso vocês podem com certeza ter conhecimento quando vocês se apropriam do estudo do conteúdo regular sobre história do Brasil, sobre ciclo do açúcar e sobre Brasil colonial. Então, a A está perfeita. Realmente permitiu essa acumulação de capitais, essa acumulação de lucros, de dinheiro.
Então não é essa que nós queremos, porque nós estamos buscando a errada. B. No início da colonização, o transporte e o comércio do açúcar eram feitos a partir de navios que vinham ao Brasil de acordo com seus próprios interesses. No entanto, quando as lutas pela hegemonia europeia se agravaram, Portugal passou a restringir o comércio, sobretudo do açúcar, ao sistema de comboios ou de frotas. Muito interessante. Nós temos vários livros que trabalham que no início da colonização brasileira, e não só no ciclo do pau-brasil, como também na questão relacionada ao açúcar, nós tínhamos muitas vezes monopólios de algumas atividades concedidas à iniciativa privada, concedido a particulares. Então, por exemplo, olha, o comércio do açúcar e o transporte do açúcar, eles serão realizados pela empresa do Tiago Veronese durante os anos de 1650 a 1670. Então, eu seria responsável por esse transporte e por esse comércio. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Ah, professor, mas nesse período, então quer dizer que Portugal não lucrava nada? É claro que não, né? Claro que lucrava. Por quê? Porque não só para você conseguir participar desse monopólio era importante você já dar uma soma de dinheiro, como também você tinha tributação, você tinha os impostos. Só que ao longo do tempo, devido não só às lutas entre as potências europeias pela dominação de colônias, pela dominação de territórios, como também a outros problemas internos que esse sistema colonial foi passando, nós tivemos uma estrutura mais burocratizada, uma estrutura cada vez mais ligada ao monopólio colonial, ao monopólio da metrópole. E claro, esses comboios, essas frotas eram importantes inclusive para evitar saques, para evitar roubos dessas embarcações transportando o açúcar, que era um bem extremamente valorizado na Europa, muito caro. Era de acesso de poucas pessoas. Então a B está correta, mas não é ela que nós queremos. C. O escravismo foi ao mesmo tempo um conjunto de relações de trabalho, instância jurídica e o agente implicador de uma personalidade social própria, onde o escravizado negro era a medida de todas as coisas. Existem alguns autores que dizem que sem escravos não haveria o Brasil, daquela forma, daquela estrutura e naquela dinâmica colonial. Então, realmente, as relações envolvendo o escravo, envolvendo toda essa estrutura escravocrata, era algo extremamente característico de nosso sistema colonial. Então, realmente, essas questões relacionadas à alternativa C, elas estão corretíssimas. D. As cidades, embora significassem o mundo da dominação metropolitana, não representavam a oposição entre os interesses dos plantadores de cana e os senhores de engenho. Aqui eu gostaria de muita atenção. A alternativa, ela diz que, embora as cidades caracterizassem a dominação da metrópole, elas não representavam a oposição entre os interesses dos plantadores de cana e os senhores de engenho. Isso está errado, porque as elites tinham uma série de conflitos, tinham uma série de oposições. Existia não só relações próximas, mas também conflituosas entre plantadores de cana, que só plantavam cana e vendiam, por exemplo, aos engenhos maiores, aos engenhos reais, que não só plantavam, como fazia todo o processo de moer a cana, a questão dos pães de açúcar e tudo mais. Então havia, sim, oposições, não só dentro da própria estrutura agrária de plantadores e senhores de engenho, como também relacionados, por exemplo, às cidades. Embora o Brasil, nesse momento, fosse muito mais rural do que urbano, o conflito entre as elites, tanto de dominação rural quanto de dominação urbana, aconteciam. As relações das câmaras dos vereadores estão aí para comprovar isso que nós estamos falando. Então,
Está errada a D. E se está errada, é exatamente essa que nós estamos buscando. Mas vamos ler a E, né? Só para saber o que ela trabalha. Eram os engenhos estruturados em basicamente 4 setores fundamentais: administração, manutenção, transporte e processamento de cana. Básico. Era a estrutura, as áreas de funcionamento de um engenho. Então, essa primeira questão, uma questão que não era tão simples, uma questão que não era tão fácil. Vocês vão notar que existem algumas questões da banca BFC que são muito simples, que são muito fáceis, que são muito diretas, e outras que exigem uma interpretação, que exigem um conhecimento dos fatos, que exigem questões que vão além de apenas você memorizar nomes, memorizar datas e memorizar, por exemplo, acordos ou tratados, tá bom? Então essa era uma questão de nível médio, tá bem? Vamos agora à nossa segunda questão. E ela traz um texto de um dos mais icônicos escritores da história do Brasil que nós temos na nossa historiografia, que é o Caio Prado Júnior, escritor de uma obra fundamental no estudo sobre a história do Brasil, chamado Formação do Brasil Contemporâneo. Inclusive, nós temos uma tríade, né, quando nós estamos estudando Brasil. Nós não podemos deixar de ler o livro Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire. Não podemos deixar de conhecer e de se debruçar nos escritos do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, em seu livro Raízes do Brasil, e na obra do Caio Prado Júnior, chamada Formação do Brasil Contemporâneo. Esse texto que nós estamos vendo é de uma outra obra do Caio Prado Júnior, mas esse modelo de organização das questões que trabalham um texto clássico da historiografia e questões que são feitas a partir desse texto é algo muito, muito característico da banca IBFC, tá bom? Vamos lá. Texto. A indispensável participação do indígena na empresa exploradora do pau-brasil fez com que se apresentasse, já de início, uma primeira amostra e como que modelo em miniatura do padrão da futura organização das relações de produção e da estrutura socioeconômica básica da sociedade brasileira. Ou seja, ele está falando basicamente o seguinte: o que seria esse modelo do padrão da futura organização? Aqui, no caso do texto, ele está focando na mão de obra indígena. Mas, daqui a pouquinho, nós teremos esse mesmo padrão de organização, na verdade, muito mais estruturado, muito mais elaborado, com a mão de obra escravizada africana. Então, esse modelo de escravização de mão de obra, de realmente utilizar pessoas conforme as suas finalidades e os seus interesses para alcançar os seus objetivos, é algo que começou inicialmente com o indígena e depois foi superestruturado com a escravização do africano. Então vamos agora ler o enunciado e depois as alternativas. Sobre o contexto histórico e o que o excerto do texto faz referência, assinale a alternativa que apresenta o modelo de padrão da futura organização da estrutura socioeconômica brasileira a que Caio Prado Júnior faz referência. Então ele quer saber o seguinte: olha, o que esse texto, o que isso que está sendo falado, nos mostra sobre essa organização do Brasil colonial, esse padrão de organização. Então aqui nós estamos buscando a certa, tá bom? Então teremos 4 erradas e nós teremos que buscar apenas a correta. A fala: o papel que o europeu vem a desempenhar no país, no início da colonização, é mais próximo de um empreendedor do que de um especulador. Isso está errado. Inclusive, não só o texto não fala sobre isso, como também, se nós voltarmos no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, nós veremos esse espírito aventureiro, esse espírito especulador, essa coragem do colonizador português de se aventurar nos mares, chegarem a um território que era desconhecido por eles e a partir daí eles buscarem formas de ganhar a vida, de se enriquecer e quem sabe voltar para a Europa. Então,
Aqui o texto está falando, olha, é muito mais próximo de um empreendedor organizado que mede os riscos, que mede as consequências. E a gente sabe que não é dessa forma. Então a A, ela não está correta. B, da população nativa, os colonizadores esperavam um alinhamento da vontade daquela com estes, ou em caso negativo, a coação era um instrumento imediato. Exatamente. Quando verificaram que não teriam essa ligação maravilhosa entre indígena, preciso que você faça isso, faça de bom grado, em troca da civilização, em troca da catequese. A gente sabe que não foi assim que aconteceu. Então, em caso desse alinhamento de vontade, o que nós tivemos foi a coação, o que nós tivemos foi a violência, o que nós tivemos foi um aparelho repressor da vontade do nativo em relação à vontade de quem estava colonizando. Então a B aparentemente está correta, mas vamos ler as outras. Embora importante, a produção do açúcar pouco influenciou no papel de destaque que o Brasil iria ocupar na geopolítica da época. Completamente errado. O Brasil ele se transformou e o açúcar até hoje é importante para a nossa economia. D. A produção do açúcar no Brasil, no contexto colonial, manteve equilibradas a produção para venda e exportação e a produção para consumo próprio. Não está certo isso. A esmagadora maioria do que era produzido era para o comércio externo. Era para que nós exportássemos a nossa produção e não para que ficasse aqui dentro para o consumo interno. Tinha muita gente que, inclusive, trabalhava na dinâmica do açúcar e não tinha condição de comprar o açúcar, porque açúcar não era barato. E, na perspectiva do modelo apontado por Caio Prado Júnior, a população não europeia era muito mais do que um simples instrumento à disposição dos dirigentes. Não. Na visão do colonizador, ela era um instrumento. Não é que ela tinha uma importância fundamental, cultural, social, política, econômica e religiosa. Não, ele estava ali para servir aos interesses colonizadores. Era sobre isso. Então, a alternativa que nós estamos buscando é a alternativa B. Uma questão que não era simples e que exigia, claro, de um conhecimento prévio, exigia também que você lesse o texto, entendesse o texto. Então, até agora, nessas duas questões que nós trabalhamos, nós percebemos aí um nível bem legal de dificuldade dessas questões. E o que te mostra que, se você não estudar, você não vai conseguir mandar bem nas questões de história do concurso da PM, que provavelmente é o que você fará no ano de 2025. 3. Questão número 3. Sobre as características que descrevem o Brasil colônia como uma formação econômica e social, analise as afirmativas abaixo. Tem bastante disso também na banca IBFC, tá? Essas questões onde você precisa assinalar quantas estão corretas e depois marcar a alternativa mais condizente, tá bom? Então vamos lá. A primeira afirmação. A camada de latifundiários predominava a partir de interesses vinculados a grupos mercantis europeus, como traficantes de escravos africanos. Sim, existia essa ligação de interesses, de grupos que estavam direcionados ao comércio dos escravizados e de grupos que eram os proprietários, os latifundiários. E muitas vezes esses papéis eles coincidiam em torno de uma figura só, alguém que tinha terras e que estava envolvido em relação a esse tráfico de escravizados. Então a 1 está correta. E se a 1 está correta, eu já posso cortar a B, porque a B é a única que não tem a 1, certo? Vamos lá. 2. A estrutura política era entrelaçada pelos interesses dos senhores rurais a partir de uma administração local que exercia pelas câmaras dos homens bons do povo, os proprietários. Exatamente. E nós falamos disso anteriormente. Essas elites, elas estavam na dominação política. Conflituavam entre si também, mas elas que estavam na dominação política. Essas elites, sobretudo latifundiárias, sobretudo envolvidas com o tráfico de escravos. Então isso acontecia. Eram esses proprietários, eram esses grandes comerciantes, eram esses grandes latifundiários
que estavam nas câmaras dos vereadores, que eram a estrutura de poder colonial nessa época, e mesmo ali conflituando, o poder estava na mão deles. Então a 2 está correta. E se a 2 está correta, nós podemos cortar a, porque a não tem a 2. Então, para a gente sobrou ou a C ou a D as que estão corretas. 3. Então vamos colocar aqui que essa está certa e essa está certa. O exercício da cidadania era limitado duplamente, tanto pelo Estado absolutista quanto pelo esquema interno de forças. Ou seja, se nós temos um Brasil colônia que está sendo dominado por um Portugal que tinha um rei absolutista durante boa parte desse processo colonizador, e se nós temos uma estrutura interna onde apenas a elite está no poder, claramente que o exercício da cidadania ele vai ser limitado. O direito não era igual para todas as pessoas, sobretudo o direito de representatividade, o direito de tomada das decisões. Então, realmente era limitado duplamente, tanto pela metrópole quanto pela estrutura interna da colônia. Então, a 3 está certa. E se a 3 está certa, nós podemos cortar a D e nós podemos ver que a 4 está completamente errada, porque diz: a cultura letrada era descentralizada. E não, ela era centralizada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Inclusive, muitos proprietários de terra muitas vezes não tinham cultura letrada. Então, eram pouquíssimas pessoas que tinham essa cultura letrada, religiosos, alguns poucos da elite que tinham esse apreço cultural, não só da elite colonial como da elite metropolitana. Então, a cultura letrada, a alfabetização, o acesso a livros, o acesso a essa realmente desalienação do pensamento era algo extremamente restrito para pouquíssimas pessoas. Bom, finalizamos assim a nossa aula de resolução de exercícios da banca IBFC. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e se você está aqui interessado no concurso da PM, não esquece de se inscrever em nosso canal, porque tem muita coisa para vocês que está chegando no canal no ano de 2025. Então, eu te espero nos próximos vídeos, te espero nas próximas aulas. Sigam também as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E se você deseja receber esse material em PDF, não esquece de clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Grande abraço, muito obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos na próxima aula.